Nós estamos felizes por estarmos aqui reunidos, com um louvor de tamanha qualidade e para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos na série Pelos Muitos Caminhos de Deus, onde nós estamos pegando alguns lugares sagrados, ou que aparecem comumente na Bíblia, e tentando ver por que esses lugares aparecem sempre na Bíblia assim. Você é muito bem-vindo à comunidade adventista Terceiro Ato, e não se esqueça, aqui você é muito bem-vindo. A gente tem uma cadeira que cai, uma porta que abre, mas programa ao vivo é assim mesmo, né? Depois a gente corta a hora que for lá transmitido na Globo, vai sair sem esses barulhinhos, tá bom? Não se esqueça, quando você for vir aqui, ou quando você for convidar algum amigo para vir aqui, venha do jeito que você é. Venha do jeito que você está. É que aqui nós não estamos preocupados com forma, nós queremos essência. A nossa alma tem pressa. E hoje, dentre os muitos lugares sagrados que nós estamos vendo, eu quero estudar com vocês sobre uma das cidades mais antigas do mundo. Uma das cidades mais famosas do mundo. Eu me refiro a Jerusalém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo o Dr. Lucas. Evangelho segundo o Dr. Lucas. No capítulo 19. Evangelho segundo o Dr. Lucas, capítulo 19. Antes de lermos o texto, deixe-me falar um pouquinho mais sobre Jerusalém. Jerusalém, o seu nome vem de duas raízes hebraicas, Yeru, Lehem, ou Shalem, que é de Shalom. Essa expressão significa cidade da paz, ou lugar onde o Senhor proverá a paz. E, ironicamente, uma cidade que vive em guerra. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. A sua fundação remete a 3.000 anos antes de Cristo. Ela era conhecida, no entanto, como a antiga cidade de Salém. Um dos seus primeiros reis foi Melquisedeque, segundo a Bíblia. Jerusalém é tida como sagrada por pelo menos 3 das maiores religiões do mundo. Ela é tida como sagrada para o islamismo, porque é dali, segundo a tradição islâmica, que Maomé sobe para o céu do Domo da Rocha, onde hoje está a cúpula de ouro. Vocês vão visualizar aqui em foto a visão do lado oriental de Jerusalém. É tida como sagrada para os judeus, porque é a cidade, segundo a tradição judaica, deste monte onde está Jerusalém, no Monte Sião, foi de onde Deus construiu o mundo a partir dali, e aonde o Messias deve retornar. E é sagrada para os cristãos, porque ali se desenvolve o cristianismo, embora Jesus tenha nascido um pouquinho mais ao sul, em Belém, e construído seu ministério na Galileia. É ali que Jesus morre, e segundo a tradição e o texto bíblico, é ali que a Nova Jerusalém vai descer. Então, os islâmicos querem a cidade porque é sagrada para eles. Os judeus querem a cidade porque é sagrada para eles. E os cristãos também querem porque é sagrado para eles. Quem tem direito à cidade? Esta é a cidade de Jerusalém, dividida em diversos bairros islâmicos, cristãos, judeus ortodoxos, judeus mais liberais. É a cidade de Jerusalém. Jerusalém é conhecida na Bíblia por uma marca distintiva interessante que nós vamos ver agora. Acompanhe comigo a leitura de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 41. Lucas 19, a partir do verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. E dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que te é devido a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te apertarão o cerco por todos os lados, e te arrasarão a ti e aos teus filhos dentro de ti, porque não reconheceste a oportunidade da tua salvação. Jesus, ele foi durante o seu ministério apenas 3 vezes para Jerusalém. Às vezes a gente lê a Bíblia meio desapercebido e acha que Jesus vivia em Jerusalém, discutindo com os escribas e fariseus, pregando, chicoteando no templo, não é? Não, Jesus foi apenas 3 vezes a Jerusalém durante o seu ministério. Ele ficava geralmente lá no norte, na Galileia, na cidade de Cafarnaum, Corazim, Tiberíades e assim por diante. Ele subiu para Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto do Monte Sião. Ele subiu apenas 3 vezes, na terceira vez mataram ele. Jesus não era bem quisto em Jerusalém. Na última vez que Jesus se aproximou de Jerusalém,
E eu escolhi exatamente o texto do Evangelho de Lucas para ler por um motivo especial. Lucas é o evangelho que nós chamamos de o evangelho do movimento. Jesus nunca está parado no evangelho de Lucas. Desde o capítulo 7, no entanto, Lucas narra que Jesus ergueu a face resoluto a ir para Jerusalém. E Lucas passa boa parte do seu livro descrevendo a caminhada de Jesus para a sua última visita em Jerusalém, e nada poderia detê-lo. Ele sabia que iria para morrer em Jerusalém. Quando ele está chegando na cidade, geralmente todo judeu, quando ia entrar na cidade de Jerusalém, pelo lado oriental, passava pelo Monte da Observação para chegar no Monte das Oliveiras. A imagem que vocês estão vendo aqui é exatamente do Monte das Oliveiras, tá? Aonde tem o Domo da Rocha, aquela cúpula de ouro, é onde ficava o Templo de Salomão, também ampliado por Herodes. E bem à frente aqui você tem o Vale do Cedron. Hoje, depois desse muro da Cidade Velha, você tem um cemitério islâmico. Antigamente havia uma plantação de uvas, depois você tem uma rodovia enorme ali, e subindo você tem o Monte das Oliveiras, onde tem um cemitério judaico. Se você quiser ser enterrado ali de frente a Jerusalém, você pode pagar por um túmulo a bagatela de $1,5 milhão. Morrer não é tão barato assim, né? Ainda mais em Jerusalém. Jesus, quando ele chegou a Jerusalém, pelo Monte da Observação, para passar pelo Monte das Oliveiras, foi exatamente esta a vista, lógico que eram outras construções, mas esta era a vista que Jesus tinha. E o texto bíblico diz que quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Jesus chorou pela triste sorte que aguardava Jerusalém. E as palavras de Jesus de que Jerusalém seria sitiada, cercada e arrasada completamente, se cumpriram no ano 70, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, por ordem de seu pai, que havia acabado de se assentar no trono de Roma, cercou a cidade de Jerusalém, invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu completamente a cidade, rasgou a barriga de mulheres grávidas, soldados violentaram crianças e mulheres, mataram pessoas. Tito havia ordenado, inclusive, segundo Flávio Joséfo, que seus soldados preservassem o templo, um antigo templo reconstruído, não é? E ampliado por Herodes, porque ele queria reconhecer e ver a glória do Deus de Israel, mas os soldados tão irados que estavam, destruíram completamente o templo. No ano 70 da nossa era, Jerusalém foi completamente arrasada e se tornou uma cidade vazia. Grave essa palavra. Jerusalém na Bíblia tem a triste sina de ser a cidade vazia de Deus. Depois, no ano 120, o imperador Adriano acabou destruindo completamente mais a cidade, o que restava dela. Mas no ano 70, aconteceu essa grande destruição. Curiosamente, no cerco de Jerusalém, no ano 70, nenhum cristão morreu. Jesus havia dito em Mateus 24, quando vocês verem Jerusalém sitiada, fujam. Quando Vespasiano cercou a cidade poucos anos antes do ano 70, poucos meses antes do ano 70, vários cristãos estavam trancados em Jerusalém. E eles se lembraram da palavra de Jesus: quando vocês verem Jerusalém sitiada, fujam. Mas como fugir? Se Jerusalém estava cercada? Só que o imperador, então, no trono morreu. E Vespasiano, se aproveitando de uma antiga tradição que do Oriente viria o dominador do mundo, Vespasiano retira o seu exército, vai para Roma se tornar imperador, e então os cristãos observam que este é o sinal e fogem. Logo depois ele manda Tito, e Tito destrói completamente a cidade. Mas esta não foi a primeira vez na Bíblia em que Jerusalém se tornou a cidade vazia de Deus. A primeira vez que Jerusalém se tornou uma cidade arrasada, destruída, aconteceu ali por volta do ano 605 a.C., em 3 invasões que Nabucodonosor fez a Jerusalém. Na primeira invasão, ele impôs um tributo sobre a cidade e levou alguns cativos. Na segunda invasão, ele levou cerca de 10.000 pessoas para o cativeiro. Na terceira invasão, ele destruiu completamente a cidade. Nesta primeira vez em que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, Jeremias era o profeta em Jerusalém e havia dito que a cidade seria destruída. Quando Nabucodonosor destrói a cidade, Jeremias está indo entre os escravos para a Babilônia. Alguém reconhece que ele era o profeta. Se você ler o livro de Jeremias, fica bem claro
que havia pedido que a cidade se entregasse a Nabucodonosor. E avisam ao rei, este é o profeta que está do nosso lado. E Nabucodonosor diz, você, Jeremias, você pode escolher ir para a Babilônia, eu vou te tratar bem lá. Ou você, se quiser, pode ficar, mas a cidade está toda destruída. E Jeremias escolhe o quê? Voltar para Jerusalém. Quando ele volta e vê Jerusalém em ruínas, ele escreve o livro Lamentações, de Jeremias, sobre a cidade de Jerusalém. Essa foi a segunda vez, a primeira vez que Jerusalém na história foi destruída, quando ela já pertencia ao povo de Deus. Mas como eu disse a vocês, a história de Jerusalém remete a muito antes de Nabucodonosor, de Jeremias, de Daniel. Se você ler o livro de Gênesis, Abraão já está em contato com Melquisedeque, o antigo rei de Salém. Por que é que Jerusalém foi escolhida para ser a cidade de Deus? Por que aquele lugar? Por que existe tanta briga sobre este lugar até hoje, tanta guerra? Por que ela se tornou esta cidade vazia? Bom, se você ler com cuidado Gênesis, que descreve o jardim do Éden e seus rios que saíam do Eufrates, do Pison, os rios que estão localizados na época de Moisés, ele está falando depois do dilúvio. Os teólogos entendem que o centro do jardim do Éden, no início do mundo, é exatamente onde está a cidade de Jerusalém. E segundo a tradição, como eu informei para vocês, é ali que a nova Jerusalém vai descer. Mais ainda, os judeus acreditam que ali é o centro do mundo. E se você olhar o mapa de Jerusalém, você vai perceber que quem domina a região de Jerusalém conseguiria dominar a África, a Ásia, a Europa, o mundo conhecido da época. Em Isaías, no capítulo 5, existe um texto interessante, eu queria que você lesse comigo, que nos fala um pouquinho do porquê de Jerusalém, depois de ter sido escolhida para ser a cidade de Deus, onde o templo do Deus de Israel estaria, a capital do reino de Israel, porque Deus resolveu destruir a cidade. Isaías capítulo 5 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou nela vinhas escolhidas. Edificou no meio dela uma torre, abriu um lagar e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, eu vos peço que vocês julguem entre mim e a minha vinha. Que mais podia eu fazer à minha vinha que não tivesse feito? E como esperando eu que ela desse uvas boas, deu uvas amargas? Eu vou dizer a vocês o que eu vou fazer à minha vinha. Eu vou tirar a sua sebe, derribar o seu pasto, vou tirar o seu muro e vou fazer com que ela seja pisada. Não vou torná-la em deserto, ela não será podada nem sachada, e vou dar ordem às nuvens que não chovam sobre ela. E ele termina dizendo, porque a vinha do Senhor é a casa de Israel. Deus havia escolhido um povo, o centro deste povo era Jerusalém. Um povo para representá-lo diante de um mundo que cada vez mais se afastava dele. Um povo que seguisse as suas leis, os seus conselhos, suas recomendações, e pela bênção de Deus e sua misericórdia sobre eles, eles se tornassem um povo exemplo e modelo para o mundo. Um povo de modelo em qualidade de vida, de saúde, de tratamento para com o seu semelhante. Essa era a intenção de Deus ao escolher Jerusalém e Israel. Abençoá-los tanto, que os povos do mundo olhariam para eles e diriam, escuta, como vocês são tão abençoados assim? Então iriam até Jerusalém para conhecer a respeito do Deus desta cidade, do Deus de Israel. Certamente o apogeu de Jerusalém, o auge de Jerusalém se deu nos reinados de Davi, em especial de Salomão, onde eles governavam grande parte do mundo, desde o Egito até o Eufrates, desde o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Alguns historiadores chegam a declarar que na época em que Salomão foi rei de Israel, o filho de Davi, a riqueza de Israel era tão grande, que prata você encontrava nas ruas de Jerusalém como qualquer pedra. Mas ainda nos dias de Salomão, o próprio rei começou a se afastar de Deus,
foi fazendo aliança com diversos outros reinos, tomando mulheres e mulheres para si. Salomão chegou a ter 1000 mulheres e oprimir o seu povo para bancar todas as rainhas e castelos. E foi se afastando cada vez mais de Deus, que no dia em que a rainha de Sabá foi até Jerusalém para conhecer a respeito da glória do Deus de Salomão, Flávio Joséfo diz, Salomão a transformou em uma de suas prostitutas. E assim o povo de Deus foi se afastando cada vez mais. Quando Salomão morreu, havia imposto tanto jugo sobre a cidade, colocado tanto imposto ao povo para pagar e manter os seus luxuosos castelos e mulheres, que o povo se reuniu diante do filho de Salomão, chamado Roboão, e disse, olha, alivia os impostos, tudo que seu pai fez sobre nós. Mas ele disse, não, o meu dedo mindinho é mais largo que a costa de meu pai, eu vou oprimir mais ainda vocês. E o reino de Israel se dividiu entre 10 tribos, conhecido como tribo do norte, capital Samaria, e 2 tribos, a tribo do sul, capital Jerusalém. E cada vez mais Israel foi se afastando dos planos de Deus. A nação do norte, desde a separação até o exílio pelo reino assírio, teve 19 reis e nenhum deles valia nada. Se amarrasse num saco e jogasse os 19 reis no rio, perdia o saco. Alguns reis matavam suas mães, mulheres, filhos, e assim por diante. O reino do sul, Jerusalém, teve 21 reis. 11 deles foram mais ou menos. Muitos outros desviaram a nação de Deus cada vez mais, sacrificando seus filhos a ídolos e observando os ritos de outras nações ao invés de seguir as recomendações do Deus de Israel. Chegou num ponto, segundo Ezequiel capítulo 8, que eles tinham prostitutas cultuais dentro do templo, desenhos de ídolos e demônios dentro do templo de Israel. Para a cultura israelita isso seria pesado demais, não é? E adoravam o Deus Tamuz e o Deus Sol. O Deus Tamuz era um Deus da fertilidade, está tudo em Ezequiel 8. E como o povo se afastou cada vez mais de Deus, e havia naquela época, notem o que havia naquela época, injustiça, muito imposto sobre o povo, pouco trabalho, desigualdade social, e os líderes da nação oprimiam o povo. Lembra alguma coisa ou não? Não, Jerusalém não era Brasília não, fique tranquilo. Qualquer semelhança é mera coincidência. E Deus vendo tanta opressão sobre o povo, e os reis, sacerdotes e profetas cada vez mais distantes de Deus, e o povo cada vez mais egoísta em si, Deus resolveu, para salvar os que ainda eram fiéis, destruir todo o sistema, toda a cidade de Jerusalém. Portanto, aqueles que foram levados para o cativeiro eram os que Deus preservou. E como Jerusalém se afastou dos planos de Deus, olhando para si mesmo, achando que eram melhores do que os outros, isso não era o intuito de Deus. Ao nos tornarmos cristãos, ao nos tornarmos seguidores de Jesus, isso não nos torna melhores do que os outros, muito pelo contrário, nos faz reconhecer, como diz Paulo, que Deus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Agora, por que aqueles que, assim como o povo de Israel, julgam seguir a Deus, julgam em nossos dias seguir Jesus, se acham melhores do que os outros? Porque não come isso, porque não bebe aquilo, porque não se veste desse jeito? Nós somos pecadores. Não há nada do que nós possamos fazer que vai nos tornar melhores diante de Deus. A salvação, segundo Efésios 2:8, não é pelas obras, é pela graça. E isso não vem de vós, isso é justificação. Jerusalém havia perdido isso de vista. Já não queriam mais saber de outros povos. Achavam que só eles tinham direito ao benefício divino, à salvação divina. Achavam que eles eram melhores que os outros. E achando que eram melhores, eles estavam se tornando cada vez piores. E estavam bem mais distantes de Deus do que os outros povos. E então, ali por volta do ano 605 mais ou menos, Jerusalém se tornou uma cidade arruinada, destruída, vazia. 70 anos se passaram, até que Ciro se assentou no trono da Média e da Pérsia, e libertou o povo do cativeiro para voltar para Jerusalém. E desde o ano 538, 539 a.C., Jerusalém foi sendo reconstruída por Esdras, Neemias, depois foi invadida na época de Judas Macabeus pelos helênicos, expulsaram a presença helênica. No ano 70, mais ou menos, Pompeu invadiu aquela região, quando Roma já estava ascendendo ao poder. Logo depois, no ano 40, César Augusto dominou o mundo, e então nomeou Herodes
para governar sobre aquela região. E é nesta cidade, ou próxima desta cidade, que Jesus nasce sob domínio de Roma, de César Augusto e de Herodes, um rei que usurpara o trono. Finalmente, no ano 70, como nós lemos, Jerusalém, pela segunda vez na sua história, como o povo de Deus, se torna uma cidade arruinada e vazia. Por que é que Jerusalém foi destruída nos dias de Jesus? Quem comandava Jerusalém nos dias de Jesus? O templo, não este que vocês estão vendo ali, que agora é uma mesquita islâmica, mas o templo reconstruído por Herodes, que era uma das maravilhas do mundo antigo, magnífico em mármore e ouro, não passava de um local que mostrava que a religião judaica era falida. Os pecadores não podiam mais entrar no templo, os sacrifícios eram colocados sobre vendas, sobre negócios ilícitos. Os sacerdotes de Israel, o sacerdócio era vendido. A nação israelita estava deturpada e não reconheceram o próprio Messias que havia vindo para salvá-los. Jerusalém havia perdido o sentido de existir, porque aqueles que eram o povo de Deus perderam o sentido de servir. Vou repetir para você. Jerusalém perdeu o sentido de existir, porque aqueles que eram o povo de Deus perderam o sentido de servir. Já não fazia mais sentido. Jerusalém tinha que ser destruída, porque ela estava destruindo os outros. Jerusalém tinha que ser destruída, porque ela estava destruindo a verdade. Jerusalém tinha que ser destruída, porque ela estava destruindo o mundo e corrompendo a verdade do Deus de Israel. Então, no ano 70, Tito destrói completamente a cidade. Sob esta perspectiva, leia de novo comigo o texto de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas, então, sobre esta perspectiva, diz: quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Jesus chorou porque uma cidade que fora construída para ser a glória do reino do mundo, perdeu a razão de existir. E eu fico perguntando se a nossa religião hoje, ela não tem perdido o sentido de existir. Qual é o sentido de nós existirmos como igreja, como comunidade, como cristãos? Servir. Esta comunidade existe para servir. E no dia em que ela deixar de servir a sociedade que está à sua volta, ela perde a razão de existir. No dia que eu, como cristão, deixar de servir, perdeu a razão de existir. E Jesus chorou sobre Jerusalém. Mas existe na Bíblia uma outra cidade vazia, sabia disso? Existe na Bíblia uma outra, Jerusalém, esta Jerusalém não é a única cidade vazia de Deus. Há uma outra sina de uma outra cidade em ser sempre a cidade vazia de Deus. Sabe de qual cidade eu estou falando? Dá um pulinho em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. João diz assim: vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma voz grande vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com quem? Com os homens. Tabernáculo em grego significa morada. Jerusalém celestial, segundo a Bíblia, foi feita para ser a cidade de Deus com os homens, com os seres humanos. E eu pergunto para vocês: onde estão os homens naquela cidade? Cadê os homens na Jerusalém celestial? Se Jesus veio e morreu, se Jesus prometeu um lar melhor,
por que é que ainda estamos aqui? Num mundo onde um louco pega uma arma, entra numa escola e sai atirando. Um outro bota uma câmera no peito, entra numa mesquita e sai achando que está fazendo certo. Onde as pessoas no farol podem apontar uma arma para a tua cabeça e tua vida acabou. Aonde você vai aí nas encostas das periferias da cidade e tem gente passando necessidade. Por que a gente ainda gosta desse mundo? O que é que ele nos traz? Se há um lar melhor prometido para nós. Brigamos por ideologias de direita e de esquerda, quando a Bíblia diz que esse mundo só irá de mal a pior. Podemos amenizar a dor deste mundo, mas a solução para este mundo é um novo céu e uma nova terra. Se Jerusalém celestial foi preparada para ser a cidade de Deus com os homens, cadê os homens? Jerusalém continua vazia. Sabe por quê? Porque talvez eu não entendi o que é ser cristão ainda. Porque talvez você não entendeu ainda o que significa seguir a Jesus, que é amar as pessoas, especialmente as que são diferentes de nós. Porque amar quem é igualzinho a gente, até os ruins fazem, até os maus fazem. Jerusalém na Bíblia sempre aparece como cidade vazia, porque nós, como povo de Israel, não entendemos que se perdermos o sentido de servir, perdemos a razão de existir. Já ouviram falar de James Barrie? James Barrie, ele foi um autor muito famoso de um conto que era para adulto, depois virou infantil, muito famoso, chamado Peter Pan in the Neverland. Peter Pan e a Terra do Nunca. Vocês sabem por que é que James Barrie criou a história de Peter Pan e a Terra do Nunca? Ele havia perdido o irmão que ele amava muito, por uma doença lá. E ele sentia muita saudade do seu irmão. E então ele resolveu colocar tudo o que ele sentia num texto. E ele criou um lugar chamado a Terra do Nunca, onde nunca mais nós vamos perder as pessoas que nós amamos. Nunca mais os quilômetros da vida vão nos separar das pessoas que a gente ama. Nunca mais a dor, nunca mais a lágrima, nunca mais a decepção. Essa era a verdadeira terra do nunca para James Barrie. Ao decorrer da vida ele encontrou uma família que haviam perdido o pai, depois a mãe morreu, eram 4 irmãos, ficaram órfãos. Ele decidiu adotar essas crianças e uma delas chamava Peter. E ele então colocou o Peter, que não sabia lidar com as perdas, dentro da história. Ele disse: vem cá, eu vou te contar a história de uma terra, chamada Terra do Nunca. Lá você nunca envelhece, lá você nunca perde, lá você nunca chora de tristeza. Nessa terra, o crocodilo tic-tac comeu o tempo. Lá você não precisa se preocupar com o tempo, que é o nosso inimigo. A gente diz o tempo passa, não parece que o tempo passa? O tempo não passa, quem passa somos nós. É o nosso real inimigo. Essa é a terra do nunca. Mas quando João vai descrever a verdadeira terra do nunca, ele começa dizendo assim: eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar não existe. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nessa cidade vazia que um dia será habitada por nós, não tem mar em Jerusalém? No capítulo 15 de Apocalipse, ele diz que viu um mar de vidro mesclado com fogo. Por que João diz agora no 21 que não haverá mar lá? Por um motivo. Você precisa entender o contexto que o profeta escreveu o livro. Quando João escreve Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos, certo? Na ilha de Patmos não existiam prisões, grades, cadeias, correntes. Os prisioneiros ali não podiam fugir. Por quê? Mar. O que é que impedia João, preso em Patmos por sua fé, de ir até as pessoas que ele amava? O mar. O que é que impedia ele de abraçar as pessoas que ele queria? O mar. O que é que impedia João de ir para casa? Mar.
O que era o símbolo de separação? Mar. Quando João vê essa nova terra, onde nunca mais coisas ruins haverá, João diz lá o mar, esse mar que é símbolo de separação, nunca mais existirá. Senhores, Jerusalém, a cidade vazia de Deus, deve ser habitada por você. Mas se nós perdermos o sentido de servir, perdermos a razão de existir, Jerusalém vai continuar vazia. E ela não foi feita para ficar vazia. Você pode pensar que é utopia, como muitos no mundo afora pensam. Mas eu creio na Bíblia. Eu creio em Jesus. E creio que Ele vive e vai voltar. Porque se para tudo que se tem nesse mundo existe uma necessidade, e para esta necessidade existe algo que supra a necessidade. Se tiver uma coisa que eu tenho necessidade e não pode ser suprida neste mundo, qual é a resposta? O bebê tem fome, existe algo chamado leite materno. O peixe tem necessidade da água, existe algo chamado água. Agora, se há um vazio no meu coração, que nada neste mundo pode suprir, qual é a única lógica? A única lógica é que eu não fui feito para esse mundo. Eu fui feito para algo melhor. Eu estou cansado de perder pessoas que eu amo. Seja pelos quilômetros da vida, seja por minhas escolhas, ou porque a morte as afastou de mim. Eu estou cansado de ver as tragédias que estão acontecendo. Estou cansado das injustiças. Eu estou cansado das lágrimas, dos sonhos que a gente constrói, e do dia para a noite, a gente não tem mais. Os sonhos se vão. Mas nesta terra, a verdadeira terra do nunca, essas coisas nunca mais vão acontecer. Se você anseia por esta terra, não perca a razão de ser cristão. Uma vida por amor. Jerusalém só está vazia porque nós não entendemos como é ser semelhante a Jesus. Nós vamos ouvir uma última música agora. Essa música você conhece. Ela fala da minha batalha, da sua batalha. E essa música diz que em meio às batalhas da vida a gente tem que manter a esperança, porque Deus, mesmo em silêncio, tem algo melhor preparado para nós. Então, enquanto você ouve essa música, se lembre: Deus gosta de agir em silêncio. É a melhor resposta que Ele pode dar, porque o silêncio é o argumento dos fortes. E não se esqueça, a verdadeira terra do nunca está preparada para você. Deus te abençoe. Meus pais me disseram que sábios não falam muito. Que ao invés de falácias, preferem eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos, atuar em silêncio é a glória.
sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca disfarça a colheita, frustrando planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. A linguagem do amor. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito. E o sigilo. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. O seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por teu carinho, por teu cuidado, por tua proteção. Mas acima de tudo, obrigado porque o Senhor nos dá através da Bíblia esperança. Esperança que é tudo para nós. E a esperança que o Senhor nos dá excede tudo que este mundo possa fazer. É a esperança da eternidade. O Senhor nos ajuda a entender que nós somos feitos para algo melhor do que isso. Do que essas tragédias, do que essas perdas, separações, desilusões. O Senhor tem algo melhor para nós. E ao estudarmos a história de Jerusalém, a cidade vazia de Deus, nós nos reportamos a Jerusalém celestial, o lugar que o Senhor foi preparar. E nós observamos que Jerusalém celestial ainda está vazia. Porque ela não foi feita para anjos, ela foi feita para homens. E nós ainda estamos aqui. Estamos aqui talvez porque não entendemos ainda o que é servir ao Senhor, o que é ser humano de verdade, o que é lidar com as diferenças, com os preconceitos, com os nossos próprios erros, com as nossas limitações. Não entendemos ainda que não somos melhores, que é a tua graça que nos torna melhores em ti, e ela está estendida a todos. Um dia nós queremos estar nesta verdadeira terra do nunca, onde nunca mais haverá separação, onde os quilômetros da vida não vão nos separar das pessoas que nós sentimos saudades, onde a morte não vai arrancar de nós em desespero as pessoas que nos são importantes, onde os sonhos que nós construímos, de só querer ser feliz, esses sonhos não se vão pelo chão. Esta é a verdadeira terra do nunca, Jerusalém celestial, a cidade vazia. Enquanto este dia não chega, ajuda-nos a aceitar
que ainda que falte a figueira e os frutos do campo, ainda que tudo de ruim venha acontecer, o Senhor não nos abandona. O Senhor mesmo em silêncio cuida de nós. Te agradecemos por tal esperança e pela certeza da Tua presença em nossa vida. E agradecemos por Jesus. Amém. Se o Senhor tem ficado